Bom dia a todos vocês, muita paz no coração. Que Jesus os abençoe abundantemente, com muita saúde e paz, com tudo que o seu coração mais deseja. Que situação é essa de Mateus 24? Jesus estava em uma situação muito difícil com os judeus. Ele tinha acabado de anunciar que Deus tinha deixado o templo, porque o templo não estava agindo corretamente de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a sua palavra. E os sacerdotes, os escribas da época, eles estavam tramando para matar Jesus. Mateus 24 é uma fala de Jesus um pouquinho antes da sua crucificação. E com quem é que Jesus está falando ali principalmente? Principalmente aos judeus. Qual é o assunto principal do capítulo 24? É aquilo que o mundo vai enfrentar antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dar vários exemplos de coisas que iriam acontecer. Jesus fala ali que os judeus, se eles estivessem na Judéia, eles teriam que fugir. E fala o lugar em que eles devem fugir. Não vou falar porque está no teste relâmpago. Mas quem são os judeus? Será que Jesus estava falando só com aquele povo daquela época? Não. Jesus estava falando conosco, porque a nossa descendência vem lá de trás, os nossos antepassados. Então, a gente não pode dizer, eu não tenho nada a ver com os judeus, com os saduceus, com os fariseus. A gente não pode, porque a gente não sabe. Agora, Jesus está ensinando nesta lição maravilhosa do capítulo 24 que aquelas pessoas que irão escapar das garras do anticristo são aqueles que são os seus servos verdadeiros, aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus também fala sobre os maus obreiros, aquelas pessoas em que ele encarregou de fazer algo em seu nome para a glória dele e não fez. Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Ele compara ao dilúvio, como aconteceu com aquelas pessoas que não acreditaram em Noé e foram tragados pelas águas. Então, é isso que vai acontecer com os maus obreiros. Eles serão eliminados, eles serão jogados no inferno. Então, vamos ao teste relâmpago. Boa sorte, bom aprendizado, muita sabedoria para todos vocês. Sejam bem-vindos ao teste relâmpago. E o assunto é Mateus 24. O que Jesus disse que aconteceria com o templo? A. Não ficará aqui pedra sobre pedra. B. Iria existir para sempre. C. Seria a casa dos pobres. Os sacerdotes daquela época simplesmente rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a sua palavra. A injustiça social era muito grande e eles apenas admitiam a lei do Torá. A resposta correta é A. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mateus 24, versículo 2. Questão 2. Jesus disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê? A. Porque a maldade impera no mundo. B. Porque muitos virão em seu nome. C.
os falsos profetas vão dizer quem eles são. A coisa mais comum que a gente vê na rede social é Deus mandou dizer, Deus falou, Jesus está mandando esta revelação para a sua vida. Então, tudo isso está dentro deste assunto. A resposta correta é B, porque muitos virão em seu nome. Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Questão 3. O que vamos ouvir que acontecerá no final dos tempos? A. Paz entre os cristãos. B. Guerras e rumores de guerras. C. O fim do mundo começa a qualquer momento. Escolha apenas uma opção. É paz entre os cristãos, ou é a B, guerra e rumores de guerras, ou C, o fim do mundo começa a qualquer momento. A resposta correta é B, guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Mateus 24, versículo 6. Questão 4. O que acontece no início das dores que marca o tempo da vinda de Jesus? A. Fomes e terremotos em diversos lugares. B. Os israelitas retornam para Deus. C. Muitos começam a amar incondicionalmente. Não sei se vocês se lembram, mas esse início das dores é comparado com a dor do parto, que começa suave, vai aumentando, até que por fim o bebê nasce, ou seja, Jesus Cristo retorna. A resposta correta é A. Fomes e terremotos em diversos lugares. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Mateus 24, versículos 7 e 8. Questão 5. O que se levantará e enganará a muitos? A. O dragão do leste. B. Muitas pessoas incrédulas. C. Muitos falsos profetas. Sobre esta questão está escrito em Mateus 7,15 que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Quem são eles? A resposta correta é C. Muitos falsos profetas. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Mateus 24, versículo 1. Questão 6. O pecado aumentará, mas o que vai esfriar no final dos tempos? A. A fé em Deus. B. O amor de muitos. Ou C. A temperatura da terra.
Meus amados, já estamos sentindo isto até dentro de nossas famílias. Nós devemos lutar para que isso não aconteça. A resposta correta é B, o amor de muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mateus 24, versículos 12 e 13. Questão 7. Onde estaria a abominação da desolação que o profeta Daniel falou e Jesus confirmou? A. No lugar santo, B. Em Israel, C. No Monte Sinai. Escolha apenas uma opção. A. No lugar santo, B. Em Israel, C. No Monte Sinai. A resposta correta é A, no lugar santo. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Mateus 24, versículo 15. Questão 8. Para onde fugir quando vir a abominação da desolação? A. Para as igrejas. B. Para os hospitais. C. Para os montes. Tome cuidado, porque neste caso, o lugar que a maioria dos seres humanos iria correr seria o lugar mais inapropriado. A resposta correta é C, para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Mateus 24, versículo 16. Questão 9. Deve-se rezar para que a fuga não seja quando? A. No inverno ou no sábado. B. Durante a noite. Ou C. No dia da destruição. Escolha apenas uma opção. No inverno ou no sábado. B. Durante a noite. Ou C. No dia da destruição. A resposta correta é A, no inverno ou no sábado. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Mateus 24, versículo 20. Questão 10. O que o falso Cristo e os falsos profetas mostrarão? A. Grandes sinais e maravilhas. B. Ignorância. C. Uma credencial de profeta. Escolha uma opção. A. Grandes sinais e maravilhas. B. Ignorância. Ou C. Uma credencial de profeta. A resposta correta é A. Grandes sinais e maravilhas.
Pois os falsos cristãos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Mateus 24, versículos 24 e 25. Questão 11. Como será a vinda do Filho do Homem, Deus? A. Ele aparecerá em Jerusalém montado num jumento. B. Como o relâmpago, sai do leste e brilha no oeste. C. Ele aparecerá dentro de uma igreja. Escolha apenas uma opção. Ele aparecerá em Jerusalém montado num jumento. Ou B. Como o relâmpago sai do leste e brilha no oeste. Ou C. Ele aparecerá dentro de uma igreja. A resposta correta é B. Como o relâmpago sai do leste e brilha no oeste. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. Questão 12. O que todos os povos da terra verão? A. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. B. Uma armada de anjos lutando o demônio. Ou C. O Deus vivo vindo até eles. Essa resposta é muito conhecida. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, versículo 30. Questão 14. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras complete o espaço. Essa é de graça e você deve saber com absoluta certeza. A resposta correta é A. Não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Questão 15. Quem sabe o dia e a hora do retorno de Jesus Cristo? A. Os anjos. B. Jesus Cristo. C. Deus, o Pai. Essa é muito fácil. Escolha apenas uma opção. A. Os anjos. B. Jesus Cristo. Ou C. Deus, o Pai. A resposta correta é C. Deus, o Pai.
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, versículo 36. Questão 16. O que as pessoas estavam fazendo antes do dilúvio? A. Festejando e pecando. B. Fazendo trabalhos para Deus. C. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Preste bastante atenção. A resposta correta é C. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 38. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Obrigada, Senhor, porque nós vencemos mais uma etapa, mais um capítulo vencido, mais uma lição aprendida. Jesus, não deixe que nós esqueçamos nenhuma dessas palavras, que nós, no nosso dia a dia, nós a vivenciamos, coloquemos em prática e saibamos usá-las para o bem do nosso próximo, para ajudar aquele nosso irmão caído, aquela ovelha perdida que precisa de direcionamento, que a gente tenha a oportunidade de ser alguém que encaminha as suas ovelhas para o lugar certo. Bom dia, muita paz no seu coração. Muito obrigada por participar do Teste Relâmpago. Muito obrigada por estudar comigo. Que Jesus te abençoe. Um bom dia e paz no coração. Amém.